Olá, tudo bem? Eu sou o Dásio Júnior e bem-vindo a mais um A Tarde Talks. Vocês sabem, esse é um bate-papo que a gente criou aqui para o grupo da tarde, para poder trazer pessoas que interferem na sociedade, que têm um recado para dar e assim tirar um pouquinho delas, né? Então, programas fantásticos estão acontecendo, claro, muito mais pelos entrevistadores, pelos entrevistados do que eu, e assim a gente vai. Vamos brincando, vamos trazendo para aqui quem interfere mesmo, quem tem um recado para dar. Hoje vai ser massa, primeiro porque se trata de um assunto que eu amo de paixão, eu adoro, eu acho que eu nasci dentro dela, eu acho que eu desfrutei momentos da minha juventude e infância únicos dentro dela, com pessoas únicas desse universo, e nunca vai sair de mim dessa coisa chamada cultura. Assim, na acepção da palavra, criado dentro dessa história. E para conversar de cultura, eu queria trazer uma pessoa, primeiro, vamos lá, as pessoas não gostam muito desse jeito de ser dela não, porque ela é uma menina danada, menina, ativista, vereadora, comunista, não sei, neta de guerrilheiro, empoderada, sabe tudo de cultura, atriz! Massa, eu vou bater um papo hoje com uma das meninas mais bacanas hoje no cenário da cultura no país, junto com a ministra, minha amiga Margarete Menezes, Maria Marighella. Que maravilha você estar aqui, bem-vinda! Ei, querida, alegria minha bater esse papo, tava doida para estrear aqui hoje com vocês nesse Talks, muito Massa, bom, né? vamos Essa lá, vamos história. conversar. Maria, meu amor, você era vereadora em Salvador, fazendo um papel de crescimento, foi candidata a deputada, só trilhando uma coisa do famoso quem puxa aos seus não degenera. Só que de uma maneira mais suave por conta dos tempos. A primeira pergunta é familiar. Como é que soa para você o guerrilheiro, o terrorista? Né? Olha, meu pai era muito amigo do avô dele e adorava, contava histórias, né? Eu vivia ouvindo isso, né? Que ele explodiu a igreja em Itaberaba, as coisas. Como é isso, o Marighella? Como foi o Marighella? Vamos falar de você um pouco, a menina massa, a gente entrar depois nessas coisas que você conquistou devido a essa imensa capacidade. Vamos lá, primeiro, ex-vereadora, não, eu Ex-vereador. sou Sim, vereadora, vereadora. licenciada. Isso. Vereadora licenciada ao convite da ministra Margarete Menezes para assumir a Funarte. Daqui a pouco a gente vai para lá. Pera aí. Mas é muito lindo falar dessa experiência de ser vereador. Eu vi recentemente de Danilo Barata, uma coisa super linda, que vereador é quem cuida das veredas, quem cuida das ruas, quem cuida das pessoas. E acho que, independente do cargo, ser neta de Marighella é essencialmente se insurgir contra as desigualdades. Tem muito Punk, mito, né? sobre Marighella, mas o que é Marighella se não um revolucionário? Sim. Alguém que acreditou radicalmente na transformação da sociedade, como alguém que lutou contra as desigualdades, contra as injustiças, contra as violências, os arbítrios, os autoritarismos institucionais e do Estado. Então, Marighella tinha uma frase que ele dizia assim: desde pequeno, desde criança, habituei-me a meditar sobre um problema do qual meu pai falava quase diariamente. Porque o pobre trabalha toda a vida e nunca tem nada. Então, acho, né, que essa coisa que você pergunta assim, né, ou seja, antes de tudo, eu nasci em 1976, meu avô havia sido assassinado pelo Estado brasileiro durante o golpe civil empresarial militar, minha avó estava exilada por força da perseguição, meu pai preso. E acho que a cultura, claro, é um encontro que eu faço um pouquinho depois, mas acho que a grande pulsão de vida está nessa ideia de combater as injustiças, as desigualdades e produzir um mundo melhor. Sim, e isso a gente está falando, olha, cultura quer dizer cultivar. O primeiro momento que essa palavra aparece é na Europa, lá século XIV, por causa da agricultura mesmo, né? E o cultivar, tomar cuidado é isso que vem cultura. Como é tomar cuidado num país tão desigual? Num país que sofreu nos últimos 4 anos um achincalhe, uma destruição, principalmente do ser humano, né? Com todos os processos de racismo,
homofobias e destruições, comparando se o preto pesa X arrobas, né? Viadinho, como é que aquele Beócio falava, que quando vocês viram essa entrevista com fé em Deus, ele está preso, ele falava como é, piadinha, como é que ele falava, sempre achincalhando, como é segurar esse BO, vamos no amplo, como é que você vê isso, essa cultura brasileira destruída, num país onde a cultura começa a se falar lá em Fernando Henrique, que já é ontem, não é tão longe. É interessante porque a cultura é algo que está em todos os lugares, né, Ildásio? Primeiro, cultura... Tomar café com leite é cultura, com cuscuz e pão e manteiga. Cultura é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nos confere identidade, singularidade, aquilo que conecta o sujeito, né? O sujeito na sua singularidade ao seu ethos, né? A sua comunidade, a sua dimensão coletiva. Cultura está em cada lugar, em cada modo de fazer. O que muitas vezes não chega são as políticas públicas para a cultura que transformam essa experiência, essa imanência, essa dimensão de um fazer e um saber num direito. Então, acho que primeiro é dizer que cultura... Para a construção de uma sociedade melhor. Exatamente. Então, e a cultura é algo que está em todo lugar mesmo, e ela é libertária por natureza, ela é emancipatória, ela é insurgente, ela é incontrolável, ela é rebelde, ela é anti-censura, porque então é a nossa identidade livre mesmo. E você sabe que nós estávamos num encontro de gestores, o primeiro encontro nacional de gestores, e a ministra Carmen Lúcia fez a fala inaugural, impressionante. E ela falando justamente dessa dimensão libertária da cultura, o que ela dizia era justamente que nós precisávamos culturalizar a democracia. Então, em vez de produzir, né, uma cultura democrática, nós devíamos culturalizar a democracia. Então, acho que você chega num ponto muito importante, que é essa dimensão de promoção de política pública, que é transformar esse fazer. E Antônio Pitanga tem uma frase que eu adoro também, que diz assim: de onde eu vim, não tinha nada, mas nesse nada tinha cultura. Então, a cultura foi o modo, no Brasil, por exemplo, em que povos, sujeitos, territórios atacados, subalternizados, vilipendiados, subalternizados puderam se afirmar. Então, tem realmente na cultura brasileira algo de muito insurgente, promotora de democracia, de resistência, de igualdade. Tem uma dimensão na cultura brasileira que é a cultura, de algum modo, que sustenta a nossa identidade, é a cultura dos colonizados, daqueles que foram colonizados e escravizados. Total. Então, tem aí um componente de enunciação, de insurgência, de afirmação daquilo que somos, né? Quando a grana, a força do Estado, a força da bala, a força dos poderes autoritários, a cultura vinha lá e, né, guinava, Então, acho que tem acho que a cultura é para nós um valor democrático, então tem a sua dimensão insurgente, libertária, emancipadora, promotora de igualdade, de resistência, mas tem essa dimensão que para o Brasil é muito importante, que é uma dimensão promotora de democracia, de direitos. E a gente nunca ouviu falar tanto em democracia quanto você está dando aí alguns exemplos. Também. E em cultura também. Isso, porque a cultura, ela não se subordina. Diz que um maluco diz que veio um cara inventou a política, veio outro inventou a religião, e veio um maluco criou a cultura e a arte para esculhambar com todo mundo. Esses dois estão muito sérios, quando a política é sério, esse negócio de religião é sério, vamos inventar um negócio que é arte. Cultura para esculhambar os dois, tirar um sarro, curtir, dar risada, dizer que você não presta, que você roubou, que você está errado, só que de uma maneira mais artística, né? Eu brinco, né? Você falou de Marighella, eu brinco que eu tenho, né? Que a política vem da minha ancestralidade, ou seja, vem dessa dimensão que a gente, do incontrolável, do mistério. Mas a cultura, o teatro, as artes são o meu fundamento, é esse lugar que eu escolhi para estar no mundo. E essa conexão entre política e cultura, essa junção, né, de política e cultura, de política cultural, política pública cultural. Política pública e arte, isso
claro, tem uma coisa aí que me mobiliza demais, é muito a minha carne, né? É muito do que eu sou e acredito. E tive uma entrevista essa semana que eu brinquei assim, que a cultura antecede a política organiza a vida, né? E isso muda a vida, que muda a cultura, que muda a política, que muda a vida, que muda a cultura. E por aí ela vai. Mas eu gosto de dizer que a cultura, ela antecede, a experiência humana, ela antecede aquilo que a gente vai promover enquanto política, enquanto acordo, enquanto composição de diálogo e sociedade. Então, tem algo aí que a gente precisa muito trazer para a cena. E aí, falando do Brasil, desse momento, você trouxe exemplos que eu não quero reforçar, mas no momento, talvez... Primeiro, eu queria voltar um pouquinho. A gente está na retomada do Ministério, né? Voltamos ao Ministério da Cultura. O Brasil não tinha, né? A Secretaria de Cultura. Isso aconteceu em todos os governos mais assim reacionários. Collor acabou com o Ministério da Cultura. Temer acabou com o Ministério da Cultura. Não quis acabar no final. Seguiu, veio o outro cara e destruiu de vez o Ministério da Cultura. Destruiu no sentido, rebaixou de categoria, como eles sempre imaginaram a cultura, como uma coisa rebaixada, porque eles pensam gente assim. Eles pensam o Brasil deles assim, eles e o pessoal rebaixado. Ou estou errado? Não, de jeito nenhum. Todo projeto político que, para se afirmar, precisa interditar o debate público, o diálogo, que precisa, para se manter no poder, né? Interromper as relações sociais. Se apropria da cultura. Ela tem que ou matar institucionalmente ou rebaixar, matar por inanição, por falta de investimento, de políticas. Então, é um traço do Brasil. E o nosso Ministério da Cultura, o primeiro Ministério da Cultura que nós tivemos, é o Ministério de 1985, que marca justamente o que representaram ativistas da cultura. Você foi para lá com 90 e tantos? Eu fui para o Ministério a primeira vez em 2015. 2015. Aí foi com o Juca, não foi? Com o Juca, quando o Juca Gil, volta... que volta porque Gil sai e o Juca volta. Não, assim, tem uma história um pouco mais longa, né? Gil é ministro de primeiro aquele período de 2003. Aí Juca vem. Aí Juca no segundo governo do presidente Lula. Aí vem a ministra Ana de Holanda. Sim, Ana de Holanda. E depois Marta Suplicy na primeira gestão da presidenta Dilma. E aí na segunda gestão da presidenta Dilma, eu não sei se você lembra ali numa... que foi nossa sentada hoje, viu? Que todo mundo já sabia que ela não pedalou, mas vamos embora, né? Que deixa pra lá que já passou. Tudo provado, frisar, né? Ou seja, o golpe desmascarado. Mas eu tinha que falar, você concorda? Claro. Hoje, a coincidência aqui foi hoje, ela foi nossa sentada, viu? Foi o truque mesmo, vamos embora. Ela, coração valente, Dilma, coração valente e uma mulher perseguidíssima. Então, nós estávamos justamente nesse momento do Brasil... Com o Juca. Juca, quando ele volta ao Ministério, isso é muito importante, ele volta em 2015, segundo o governo Dilma, isso também representava a força da cultura, como a cultura, naquele momento... Pujante, cinema 365 milhões por cinema. Um momento em que o Brasil estava começando esse ambiente de polarização, era o pós-jornadas de 2013, e aí o campo da cultura se posiciona muito fortemente em apoio à presidenta Dilma, entendendo que com todas as críticas que pudesse e havia que se fazer ao projeto de desenvolvimento que o Brasil estava adotando, apoia a presidenta Dilma, ela se elege com uma margem muito pequena, e acho que esse já é uma outra história, né? Porque logo começa esse processo de questionar as urnas. Quem começa a questionar as urnas num processo de começar a questionar a democracia, isso não vem do nada e não é à toa. Mas Juca vem com uma força muito grande. E na posse de Juca, ali em janeiro de 2015, Juca diz assim, que Gilberto Gil tomou como tarefa, tomou como missão, adotar uma política de expansão da concepção do campo da cultura. Muito bem colocado, ou seja, Gil chama essa concepção expandida, o que nós chamamos de concepção antropológica, de cultura na sua dimensão expandida. Mas o que acontece como efeito dessa política acertada, correta, fundamental, que tem a cultura viva, né? Como a política mais emblemática desse período, é que o campo das artes ficaram sem um conjunto de políticas específicos. E Juca diz ali naquele 2015 que ele iria construir um processo do que ele chamou ali de Política Nacional das Artes. Nesse contexto,
Francisco Bosco assume, filósofo intelectual, uma figura impressionante, assume a Funarte e eu sou convidada, então, a assumir a coordenação de teatro por um conjunto de experiências que nós estávamos tendo na Bahia. Sim. Então, a experiência que a Bahia tinha, aquilo que estava sendo gestado aqui, era uma referência para o resto do Brasil. Sim. E nesse contexto, Bosco, né, Francisco, me convida para assumir a coordenação de teatro e logo eu faço, né, a gente adere a esse projeto Política Nacional das Artes, que foi duramente interditado com o golpe, impeachment da presidenta Dilma, o golpe que tirou... Temer cortou a zorra toda. E aí começa um processo de deteriorização das políticas públicas. Num primeiro momento, nós fomos com tudo, com muito fôlego, no Ocupa Minc, conseguimos reverter a extinção do Ministério, mas com o governo Bolsonaro a coisa foi realmente, a gente passou de uma morte por inanição ou raquitismo para um ataque deliberado, censura, perseguição, ataque direto a personalidades, artistas. O que aquele rapaz fez na Fundação Palmares com as grandes personalidades negras do país, num momento que a gente, cada dia mais e mais, a gente precisa de reafirmação disso para acabar com esse processo sistêmico, enraizado de racismo, desculpe o termo chulo, escroto. O que aquele cara fez? Ele conseguiu botar uma mulher no Ministério da Mulher que não gostava de mulher, um preto que não gostava de preto no Ministério, um caso que não entendia nada de cultura. Então ele conseguiu botar as antíteses das suas áreas dentro das áreas. Né? Ele precisava desfazer, né? Com muita munição para destrutiva. E muito recurso, E eu você falando da Palmares, você sabe que esse agosto é o mês em que celebramos os 35 anos da Fundação Palmares. João Jorge está lá, muito acertado. Uma fundação do ano da Constituição Federal, ou seja, surgida, renascida. Se o Ministério da Cultura é um ministério, né, da redemocratização do país, símbolo do que representaram os artistas e fazedores das artes e cultura na recomposição do Brasil depois do golpe civil, militar e empresarial, a Fundação Palmares é uma fundação pós-constituinte, né, naquele processo. Então, Juca faz esse compromisso com a Política Nacional das Artes, interditada em 2016, mas nesse nosso ministério, revivido, renascido agora de 23, está lá no decreto que institui o novo ministério, com uma atribuição primeira, não só a Política Nacional de Cultura, mas a Política Nacional das Artes. E de inclusão também. Então, a gente volta para esse ministério com a responsabilidade. Então, é um chamado de Margarete, é óbvio que nós não podíamos dizer não, mas é uma volta... Tudo que se representa, vocês estarem lá. Isso, por não tudo. É por tudo que é nesse momento necessário. Acho muito, muito legal isso. Mas essa tarefa, né, de colocar fôlego, energia e investimento naquilo que nós estamos chamando de Política Nacional das Artes. Explica um pouco a Funarte para a rapaziada. A Funarte fica no Rio de Janeiro, é a Fundação Nacional das Artes, localizada no Rio de Janeiro, porque, salvo engano, vocês sabem, o Sul sempre foi muito representativo em relação a isso. Né? Obviamente, nós somos o berço da cultura, mas o exponencial, o I sempre esteve lá. Explica um pouco como é essa autarquia do Ministério do MINC. Sim. Como ela funciona, o que é que ela abrange, para as pessoas entenderem o que Maria Marighella está fazendo agora. Um bocado de coisa, viu, gente? Mas vou contar que a Funarte, a Fundação Nacional de Artes, ela integra o sistema MINC, então o MINC tem a centralizada que fica em Brasília, né? Esse órgão centralizado, órgão direto ao governo. Só que o sistema MINC ele é formado também dessas entidades vinculadas, dessas autarquias responsáveis por políticas públicas, né? Específicas, a exemplo da Palmares, a exemplo do IFAM, que é uma instituição... Como estava a Funarte? Bom, vou contar. Sim, e aí depois, a Funarte... Isso, viu? Só quero dizer como você encontrou a Funarte. Porque ela, do mesmo jeito que a Palmares devia estar, eu agora me toquei que a Funarte devia também estar no mesmo Caracangá e estava aí. Muito. E a Funarte, então, é a Fundação Nacional de Artes, responsável no sistema MINC pelas políticas para as artes, mais especificamente do circo, dança, teatro, artes visuais e música.
Então, nós temos essa responsabilidade. Então, por exemplo, ninguém sabe, mas o fomento, a gente fala muito do fomento indireto, da Lei Rouanet, que é conhecidíssima, a maior política de fomento, a política de fomento mais longeva do país, né? A Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, muito atacada, muito duramente atacada. Muito mal compreendida. Muito mal compreendida. Você sabe que 70% de tudo que tramita de investimento para a Lei Rouanet passa pela Funarte, porque 70% desse investimento... Estão ligados às artes que vocês dominam, então vocês têm todos os níveis para poder entender o que está claro. Então temos as diretorias de linguagem, a Escola Nacional de Circo. A análise dos projetos tem que passar por quem tem os pareceres. Exatamente. Então tramita ali, a Funarte é responsável pelo Centro de Documentação das Artes, o CEDOC, equipamentos e por programas e projetos que são ícones das políticas, a exemplo do famosíssimo Pixinguinha. E projeto Pixinguinha. Dos tradicionais prêmios, Carequinha, Miriam Muniz, Cláudio Viana. Então a Funarte está na história, na gênese da construção das políticas públicas para as artes do Brasil. Você vai puxando o fio da história das artes, tem Funarte. Então a Funarte é essa instituição muito querida, muito amada, muito conectada à vida, mas como você diz, também de um Brasil que de algum modo centralizou muito as suas políticas, concentrou suas políticas nos centros, digamos assim, econômicos, né? Do centro econômico e do poder. Deixa eu pedir licença, Maria. No governo Juca, entrevistando ele, antes, quando ele entrou, 90% dos projetos aprovados na Lei Rouanet estavam residindo no Rio e em São Paulo. Sabe disso? 90% residiu no Rio e São Paulo. 2 cidades, entre 5 mil e lá vai municípios no país. Então esse é um traço espraiou isso, né, Mara? Que nós não podemos admitir, tolerar. Então, a sede, você sabe que no documento, né, de fundação da instituição está lá com sede provisória no Rio de Janeiro. Que bom. Sede provisória. Que bom. Mas nós defendemos muito a Funarte no Rio. Por quê? Porque a sede da Funarte, aí eu acho que é uma coisa também bacana da gente falar aqui, a sede da Funarte é no prédio Gustavo Capanema, que é um símbolo do modernismo brasileiro. Sim. É um patrimônio, né? Então, é um prédio, símbolo do modernismo, é o patrimônio histórico, artístico, cultural do Brasil, que fica no centro do Rio de Janeiro e de um valor inestimável. Essa preocupação antiga era fantástica, né? De pegar pessoas fantásticas, imagina o que é o Capanema, o que representa. Um prédio realmente nacional. Então ali funciona não só Funarte. Agora a gente não está lá, porque o prédio está em reforma. O Ministério da Cultura vai entregar no próximo ano. A expectativa é que a gente volte até o meado do primeiro semestre. Mas também essa dimensão do patrimônio, né? A gente precisa falar muito do patrimônio. Claro, a gente não está falando só do patrimônio material do prédio, da construção da arquitetura. Sim. A gente está falando que cultura são pessoas, patrimônio são pessoas, que o que tem o valor ali fala sobre a história, a cultura, as artes brasileiras. Então a gente bota muita energia para voltar para esse prédio. Mas nós não podemos mais aceitar, o Brasil não pode mais aceitar nenhum tipo de concentração, nenhum tipo de acumulação, nenhum tipo de superinvestimento. Chega, né? Então, esse novo ciclo, ele é marcado pelo senso de justiça, de igualdade, né? De equidade, melhor dizendo. Então, é um cenário em que a gente tem o dever de... ao promover políticas públicas, criar realmente essa política, que essas políticas cheguem em todo lugar. E prova disso, Eudásio, é justamente a aprovação da Lei Aldir Blanc, durante a pandemia, agora a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei... Todos os municípios do Brasil estão contemplados, que maravilha, isso, né? que materializa a relação de distribuição, a relação federativa, o sistema de cultura, e que pela primeira vez na história, estados e municípios, a partir de uma formulação, né, entre número de habitantes e a participação, né, o fundo de participação de estados e municípios na distribuição do recurso para a cultura e dotando, então,
municípios e estados da capacidade orçamentária de criar suas políticas, né, a partir de orientações muito nítidas, né, que constam ali no Plano Nacional de Cultura para a aplicação desses recursos e desses, mais do que recursos, investimentos. Sim. Então, acho que a gente sai da experiência de ataque, aí você me perguntou sobre a Funarte, foi isso que a gente encontrou. Muita teia de aranha, muito esqueleto no armário? Gente, Maria? nós encontramos um corpo servidor muito atacado, muito violentado, muito assediado, muito perseguido. As pessoas estavam assim, escondidas, meio cabisbaixas, temerosas, tristes, né? Com a baixíssima capacidade de execução, com o seu corpo a produtividade servidor, lá embaixo, hein? Lá embaixo, por um lado lá embaixo, mas quem estava segurando com essa força da cultura, que essa força... Quando eu falo lá embaixo é por causa do Achincalli mesmo. Do Achincalli e... Vou falar... E claro, assim, quieto, com programas apequenados, sem ações que estruturam o campo, com baixa capacidade de execução. Vocês sabem, aqui na Bahia, foi da Funarte que saiu a perseguição ao Festival do Capão. Você lembra isso? Claro. O Festival do Capão é um festival importante da Bahia, um festival de jazz, um festival internacional que acontece, né, na Chapada Diamantina da Bahia. 13ª edição, isso já vai ano passado. Eu estava ano passado, eu estava lá, eles mudaram para o circo, muito bom. E aí sai da Funarte, na outra gestão, uma... Por um único motivo, porque eles publicaram que era um festival antifascista. Né? E aí dizendo que era de natureza política, um festival essencialmente musical, de tradição da música instrumental brasileira. Tem nada de político. Gente, Ronnie Scott, o idealizador, é um dos maiores músicos do Brasil. Você tem ideia, como não tem nada de político, ele saiu da praça porque jazz no silêncio estava fazendo muito barulho na praça. Ele foi para um circo para ver só o barulho do mato. Não tem nada disso. Independente de o que cada um aquilo é pura arte. Então a gente encontra uma instituição muito ferida por dentro, por esse tipo de perseguição. Você lembra? Foi o presidente da Funarte que fez aquele discurso, né? Do Terceiro Reich? Mas, vamos esquecer esse cara. Agora eu preciso continuar essa palavra que você falou aí. Perseguição. A gente sabe que a gente nunca teve num governo, de Congresso e Senado tão à direita. Nunca teve. Está quase toda a direita. Né? A gente viu ataque a ministras que estavam, ministra do esporte, Ana Moser, que estava sendo atacada para tomar o cargo dela, querendo destruir. Como é que está esse... Aí eu já estou perguntando a Maria política e a Maria que trabalha com a política de inclusão, política de diversidade, que é obrigatório a cultura, inclusão, diversidade. Você não pode deixar de apoiar, de ver, de incluir todas as vertentes em um país com o Senado de direita, uma Câmara de direita e com um presidente extremamente hábil, pelo menos graças a Deus. Acho que o Brasil não produziu um político igual esse cara nunca. Como diz o outro, é uma puta velha, sabe tudo quando as cobras dormem. Como é que tá isso aí? Olha, tá morno, tá quieto. Não, esse assunto... Esse assunto... O que eu quero ver, não é política que eu quero saber de Estado. Esse processo chega na cultura de algum jeito que barra alguma coisa ou a cultura está conseguindo andar? É esse o meu caso. Olha, a cultura tem uma situação... Eu vou começar principalmente porque é por conta daquela subida da reta, aquela subida do Planalto, que nada significou o novo Brasil do que aquela subida de Lula no Planalto, segurando a mão com aquelas pessoas. Olha, tem muitas coisas nessa pergunta e aí acho que tem uma coisa. Primeiro é que a cultura foi entendida em definitivo. Graças a Deus. Pelo centro de governo. Eu acho que a cultura nunca teve tanto protagonismo, acho que nunca se falou tanto em cultura quanto a gente está falando coberta hoje. De razão. Então, assim, eu acho que a cultura, neste momento de país, conseguiu mostrar a sua força, mostrar a sua capacidade de influência. Conseguiu aprovar em pleno governo Bolsonaro leis importantes que tiveram consenso no parlamento, seja na Câmara, né, maioria, lá na Aldir Blanc, no Senado por unanimidade. Suprapartidária? Então tivemos vitórias muito importantes e na sociedade o apoio foi gritante, inclusive na pandemia, isso, com a sociedade... A palavra-chave foi essa aí, pandemia, né, Mar? Em processo de cura e tomou para si a ideia de proteger a cultura, os fazedores de cultura. A cultura virou
entrou no debate. Então, enquanto avançava a extrema-direita, traços do fascismo, né, da violência mesmo, que é... Uma coisa ruim. Né, do racismo, da homofobia, da transfobia, do machismo, misoginia, tudo isso que esse projeto representava, a cultura vinha lá e mostrava sua força. E o resultado disso é que, num debate eleitoral, o presidente Lula pediu para falar de cultura. Isso nunca tinha acontecido no Brasil, de que num debate presidencial um dos candidatos pedisse. Então, isso mostra como nós saímos. Depois, a transição, o modo como a transição foi conduzida, como o presidente Lula, ele mesmo, né, ele mesmo se compromete com algumas agendas. Então, queria falar de que ele se comprometeu com a construção dos comitês de cultura em cada estado. Ele se comprometeu com a criação de uma diretoria do trabalhador e da trabalhadora da cultura para resgatar direitos do trabalhador. Presidente Lula, como primeiro ato, assina o novo decreto do fomento num ato. Isso é um ato, normalmente, ritos internos. Nunca foi se dado tanta atenção. Nunca houve um ato público com a presença do ministro da AGU, o Messias, né, o Jorge Messias. Então, assim, depois a regulamentação da lei Paulo Gustavo num grande ato que aconteceu aqui na Bahia e outras tantas demonstrações. A recomposição orçamentária, sim. Ou seja, nós temos hoje uma recuperação. Então, assim, muitos e muitos e muitos gestos. Qual é o efeito colateral? É que hoje os espaços da cultura, não só o parlamento, e eu quero chegar no parlamento porque isso é muito importante, esses espaços estão sendo... Há uma tentativa de disputa desses espaços que são libertários, que são democráticos, que são insurgentes. Pelo outro lado. Pelo outro lado. Eles tentam uma ocupação... Isso mesmo, como eu gosto de entrevistar gente inteligente. Da nossa pauta. É isso mesmo, Mas o que eu acho que a gente tem que debater mesmo, né? Ou seja, eles não têm projeto para a cultura, eles não têm um projeto de país, eles têm um projeto de destruição do processo de democracia. Mas você toca, assim, o que eu acho que a gente... em definitivo, precisa fazer? Ocupar os espaços institucionais da política institucional. E é por isso que lá atrás, né, ali em 2019, eu me uno a um movimento que chama Ocupa Política, que vai, com outra linguagem, outro jeito, outros modos, começar um processo de ocupação da política institucional. E é nesse movimento, que é essa onda de ocupação por mulheres, pessoas LGBTs, indígenas, né? População negra, os feminismos contemporâneos, a juventude, ou seja, movimentos que a gente chama das maiorias, né, minorizadas ou que estão fora dos espaços de poder ou espaços de decisão. Acho que é isso que precisa. Por quê? Porque tradicionalmente a política brasileira, e Marighella falava isso, uma coisa interessante, ele dizia, o problema da democracia brasileira é que ela tem o conteúdo das elites. Então ele dizia que a democracia do Brasil, e portanto os seus espaços institucionais, eles eram ocupados com a agenda das elites. Munhal, né? O cara Munhal, né? Que ele se infiltrou na extrema-direita europeia, se infiltrou na Ku Klux Klan, e o que Munhal fala são os Zemas, são os Tarcísios da vida, que ele, de certo modo, ele fala que sorte que temos um Bolsonaro, que ele mostra o mal que ele é. E os outros não, eles mentem. São agendas mentirosas. Exatamente. Não, eu não sou racista, não. Eu, teu amigo preto. Né? Então são as agendas que são as agendas mentirosas e mais travestidas de bons moços. Você olha para a cara do Zema e ele fala depois que quer separar o Brasil, ele é um Bolsonaro, só que ele é dissimulado. Então a gente está tendo essa galera querendo tomar conta de uma agenda, assim, então tem 500 milhões para o cinema, beleza, vamos fazer aqui, vamos apresentar projetos de filmes evangélicos, neopentecostais, de 400 milhões. Eles querem essa ocupação. Isso que você está falando é de uma clareza, e as pessoas têm que perceber isso, porque senão vai ser... eu acho que as nossas pautas, elas precisam... se organizar para ocupar os espaços institucionais, porque não é razoável que o poder da grana, né, o poder já... Da apropriação cultural. Da propriedade. Esse poder, ele tome conta da vida do país. Então, acho que a ocupação dos parlamentos pela diversidade da população brasileira, que as casas do povo, né, possam, através de uma organização
da população brasileira ser ocupadas. Então, o que você traz é que há um chamado, nós não podemos deixar de ocupar a política, e aí eu digo política institucional, os espaços de decisão, os espaços de organização coletiva. Então, também, esses cenários, né, esse tipo de... Ele nos convocam a também que haja uma organização para a ocupação de todos os espaços de decisão da vida do país. Sim, com certeza. Mara, me conte uma coisa, o bate-papo que vai ter no Enecult é por aí? Porque tá rolando o Enecult, Maria está aqui, ela fica no Rio, fica lá em Brasília, ela vem a Bahia, lógico, tem suas raízes aqui por vários motivos, mas ela está aqui, eu peguei Maria para ser entrevistada, que tem um ano que eu estou atrás de Maria Marighella, graças a Chay, obrigado à assessoria de imprensa, sem vocês a gente não faz o programa, né? Por conta do Enecult, que é o encontro de estudos multidisciplinares em cultura, capitaneado por minha amiga Sofia, fantástica, metida no cinema, cineasta. Como é, quem vai estar, como é essa visão? Começam a se ter visões mais práticas e objetivas, é isso? O Enecult é uma chamada de assim, vamos praticar, porque cultura tem que ser objetivada e praticada, Claro. né? Os discursos estão muito bonitos, mas vamos arregaçar as mangas, né? Por aí o Enecult é um chamamento para dizer assim, olha, vamos fazer acontecer, explica um pouco para gente. O Enecult, primeiro, que é um espaço muito importante da Vai formulação. ser no Goethe, no ICBA e... Na reitoria da também UFBA, da tem UFBA. alguns... Então, primeiro chamar todo mundo, quem quiser. O Enecult é o Encontro Nacional de Estudos em Cultura. Essa é a 19ª edição. E são edições... Primeiro que eu sou entusiasta desse núcleo, porque, vejam, eu sou uma atriz que me formei na UFBA ali nos anos 90, você sabe. Sim. Abafe. Abafe o cara. Então, ali nos Tamo em anos casa. 90, e nós... somos de uma geração que quis muito que tivesse na Bahia um curso de produção cultural. Não preciso saber que a Bahia é um território, é um estado, e Salvador, uma cidade que tem cultura em todo canto, mas muitas vezes a gestão de cultura, né? Ou seja, a gente tem as maiores referências, a Universidade Federal da Bahia é conhecida como os primeiros cursos no campo das artes, então temos uma tradição de formação. Temos um curso de produção cultural na UFBA, né? E é isso, e aí a minha geração é de uma geração que sonhou com esse curso de produção cultural. Conformados em não serem, a ser mais tátil o sobreviver do teatro, digamos assim. Então, como é que faz pra gente ganhar grana sendo ator? Como é que a gente produz, né? Vocês, empreendedores, no fundo, né? Para produzir, para gestar. Então, esse curso, né, o famoso curso de produção cultural da Facom, que depois vai se tornar um espaço importante na formação de gestores, não só da Bahia, mas de todo o Brasil, traz aí na sua trajetória esse Enecult, esse encontro que é nacional para pesquisadores, pesquisadoras do campo da cultura, e tem conseguido, ao longo dessas edições inteiras, formular hipóteses, né, pesquisa, laboratoriais ou não. E bem com muita capacidade de incidência na vida do país, nos diversos momentos em que nós passamos ao longo desses 20 anos, né, quase 20 anos. E nós estamos colocando muita energia nessa edição, ou seja, estamos, né, querendo muito dialogar essa edição, porque num novo Brasil, né, ou numa nova etapa de Brasil, num projeto de transição de Brasil à democracia, de retomada da democracia, de retomada do Ministério da Cultura, é muito importante você ter o campo da pesquisa, o campo da formulação, o campo, né, pensando não existe cultura sem a conexão radical com a sociedade civil. Esse tempo ele é marcado por uma ideia, assim, o último ciclo, os fazedores da cultura foram atacados como se fossem aqueles beneficiados pela política de cultura. E o que nós afirmamos é que os fazedores, né, essa gente cultura, esse sistema cultura, é o meio pelo qual o direito à cultura se manifesta. Isso inclui a universidade, inclui fazedores e fazedoras, pesquisadores. Então, esse é um espaço importante de formulação dos próximos passos, né? Como um agente que integra a construção da política pública. Então, amanhã, né, a abertura, né,
eu participarei na mesa justamente falando de política para as artes, mas serão 3 dias de programação intensíssima, com muitos trabalhos, com muita elaboração, e eu não vejo como realizar uma política nacional para as artes sem, a relação com estados e municípios. Então, não existe uma política num país Primeiro, como o Brasil. Primeiro, onde é que isso acontece, né? Então, a gente precisa de conexão com estados e municípios para dar escala às políticas. E depois, com as universidades, que são essencialmente um espaço de cultura. Então, antes de ser um espaço de ensino, pesquisa, são um ambiente de promoção e produção de cultura. Então, tenho grandes expectativas para essa edição, nesse novo Brasil, nesse novo ministério, nesse trânsito democracia e política cultural. Mas vou fazer uma provocação, viu? Não estou em Rio de Janeiro, não. Eu moro por força do cargo. Sim. Mas é tanta viagem. É um negócio Brasil, assim. né? É o Brasil. É o Brasil, gente. É vasto, somos né? Mais de Continental, 5 mil municípios. Estamos aí num circula Funarte. É uma das expectativas muito grandes. E isso já tem, sabe, no novo decreto de fomento, nos novos documentos de fomento, já há uma orientação de que as políticas, né, e o financiamento, o fomento à cultura, chegue justamente no norte do país, no nordeste do país. Esses grotões, e né? no centro-oeste do Onde país. a gente nem sabe o que existe lá, né? Então, há uma orientação, uma diretriz pública mesmo, para que as políticas se descentralizem, que elas sejam, né, promotoras de igualdade. E isso, né, não tem política pública sem debate, sem diálogo, sem trânsito, sem conexão radical com os territórios. E óbvio, né, a gente está nessa força-tarefa de estar local e estar nacional, nessa conexão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, uma coisa que eu sinto muito falta na maioria das políticas públicas, somente quando as leis de incentivo, é a distância que o poder público e até os projetos, tanto no Rouanet, como em qualquer instância, estadual, federal, municipal, por que não existe um chamamento ao empresariado ou um curso para fazer empresário entender que o mecenato é necessário? Porque isso existe, me desculpe a minha ignorância, mas eu não vejo acontecer aqui no município, eu não vejo acontecer no estado. Eu não vejo um secretário de cultura a dizer assim, governador, secretário da fazenda, eu preciso que chame aqui os 50 maiores pagadores de tais impostos, porque a gente tem que promover isso, já que o dinheiro é público, é de isenção, convencer esses caras a parar de pedir 20% de volta, a achar que o dinheiro dele não tem, aí começar a fazer um planejamento para o próximo ano que já tem essa verba, onde metade, e lá vou chutando as minhas maluquices que eu daria, sabe, de assim, olha, nos próximos 5 anos é 100%, depois volta, a você obrigar, de um certo modo, fazer incutir, dizer que ele está dando resposta à sociedade. Você não acha que existe um distanciamento? Por que a gente não tenta se aproximar? Já que no fundo, tudo gira em torno de uma pessoa pagar um imposto, uma instituição receber esse imposto ser promovido para a sociedade que paga o imposto. Como é que você vê essa distância? E essa distância fica parecendo que é uma guerrinha. Não sei. E aí a pessoa não se planeja e aí começam essas maluquices de Rouanet, de Mamata, de tal, como se um projeto de 400 mil reais deixasse 500 mil reais, deixasse qualquer pessoa rica. Para fazer um projeto de 500 mil reais, você emprega 150, 200 pessoas. Gente, como é que você encara essa distância? Primeiro, eu queria contar alguns dados, alguns números. Hoje, no Brasil, mais de 7 milhões de pessoas vivem do campo da cultura. Hoje, a cultura é responsável por mobilizar praticamente 4% do PIB brasileiro. A cultura é um motor da economia e não é só um motor da economia. A cultura sua família trabalha com cultura? A cultura é claro, porque tem a cultura, aqueles fazedores diretos e tem o sistema, são serviços em torno, e aí tem uma cadeia enorme e que infelizmente a gente ainda não tem números adequados. Muita informalidade. Tem muita informalidade e acho que uma das dimensões que a gente precisa trabalhar é na consolidação de indicadores, informações. Essa é uma tarefa. Bom, então primeiro isso. Depois que antes de
tratar da questão da renúncia, acho que o Brasil precisa ter um sistema de financiamento à cultura, Sim. porque o Brasil tem, na renúncia, a sua política mais longeva de financiamento. Então, o mecenato como a maior política pública de cultura. E isso é um equívoco, isso não é um problema no sentido do mecenato, é importante, mas o mecenato, ou seja, o ente privado, o empresário, o agente, ele não pode ter tanto poder na decisão Sim, do que será investido. é óbvio, Então, óbvio. para a gente mitigar... Ele vai fazer o que ele quer. Exatamente. E, obviamente, os interesses privados nunca são os interesses públicos. Sem discussão. Sobretudo quando o interesse passa por um recurso que é público. Então, a primeira coisa é corrigir o sistema. Então, o mecenato, ele precisa funcionar, ele precisa ter sua força, desde que a coisa pública, né, ou seja, o bem comum, ele também se coloque, por exemplo, no fomento direto. Então, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer é equilibrar, fica parecendo assim um economiquez, né? Mas então, isso. existe um recurso que é direto, em que o Estado aplica, né, a União, os Estados, o poder público aplica diretamente em áreas centrais da cultura, porque todas as áreas centrais são financiadas, então tudo que é Óbvio. importante... Eu não sei porque as pessoas não entendem isso. Saúde, educação, cultura. Então, primeiro isso. Então, a gente precisa apostar num sistema de mais equilíbrio entre o fomento direto e o fomento indireto. Bom, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é que o fomento indireto, né, ou seja, aquilo que o Estado deixa de recolher, que é aquilo que é a renúncia fiscal, que a gente chama de renúncia fiscal, ele possa ser indutor também de políticas. A exemplo disso que eu estou falando, já tem no novo decreto do investimento nas áreas de interesse, né? Agora Norte, Nordeste. Então tem um monte de... Aumentar áreas de cultura quilombola, Exatamente. de indígena, e as maiorias minoritárias. Exatamente. Então você tem que fazer indução, Claro. mesmo na renúncia. Então, claro, o patrocinador ele pode decidir, desde que haja diretrizes mais claras, nítidas. Tem 20 milhões, 10 você decide, 10 eu decido, viu, irmão? Mas assim... Na conta de padeiro, a irmã, então botar 20 milhões aqui, 10 eu vou direcionar, porque é necessário isso para a sociedade, os 10 você vai direcionar, mas a gente vai olhar um pouquinho Não também é exatamente ver, assim, mas o Estado, como ele renuncia, ele pode criar essas regras. As normas e procedimentos que tem que ser normas, procedimentos. Lógico. Exatamente. Então, a nova instrução normativa que vai produzindo equidade. E aí, o terceiro ponto, claro, entra nisso que você está falando, é de que também não pode ser uma coisa que coloque, olha, se resolvam, né? Então, é óbvio que devem haver ações de mediação, desde que republicanas, democráticas, transparentes, que sirvam para todo mundo dessa relação. Uma coisa que acontece na história dos governos, né, dos nossos governos, é de que há o Conselho das Estatais. E o Ministério da Cultura tem assento, por exemplo, no Conselho das Estatais. Então, antes de falar com o empresariado, existe um espaço que é o espaço, por exemplo, daquelas empresas que são públicas ou de capital misto. Eletrobras, então, isso, Neoenergia, por aí lá. Porque esse acho que é sempre o primeiro passo, é de que os ministérios, aí eu estou falando da cultura porque é de onde eu venho, mas é que os espaços de promoção de política, eles possam dizer, olha, é muito importante que vocês tenham atenção a isso, aquilo outro, áreas estruturantes, políticas estruturantes. Então, esse, por exemplo, é um exercício que os nossos governos fazem de dotar também, colocar os ministérios, né, e aí a cultura tem assento, também em diálogo para que esses investimentos públicos também se deem. E é óbvio, uma terceira etapa, e quarta, é ter ações de aproximação, sensibilização, aproximação, de debate mesmo, né? De colocar. Porque muitas vezes algumas políticas são
ausentes da visão tática e estratégica. Então, é papel, sim, de quem promove política, convocar a sociedade como um todo. É como nós convocamos, por exemplo, festivais, convocamos espaços culturais. Então, você está chamando a sociedade civil para realizar uma ação por meio daquele investimento para chegar na sociedade no geral. Então, isso é, sim, eu acho que você tem razão em colocar. E isso integra uma das ações para a criação de um sistema de fomento à cultura mais rico, mais diverso, mais igual, né? Você vai voltar a ser atriz? Eu me sinto atriz Não, eu sei 24 horas. Eu sei que você desempenha o seu papel diário. Eu quero saber se a ribalta, se o palco ainda vai ter você. Nossa, espero que você sim. Você é igual a mim, que quando eu posso perguntar, você vai voltar a ser radialista, depois de 22 anos de radialismo, eu larguei, você vai voltar a ser radialista? Eu falo, eu espero que sim. Olha, eu me sinto atriz, né? Em todos os meus... quando eu penso a vida, eu penso como atriz, né? Então eu espero que sim, eu espero que a gente possa entregar a política nacional das artes. Eu acho que a gente possa entregar um país mais justo, mais humano e que eu possa, né, voltar a ser aquilo para o que eu nasci. Maravilha! Essa foi Maria Marighella, essa nordestina fodástica que é a presidente da Funarte e está ajudando aí nesse reposicionamento da cultura no país, um tanto quanto esfacelada, mas deixando isso para trás. Maria Marighella, um beijo, muito obrigado. Isso foi mais uma Tarde Talks. Ei, gente. Tchau, tchau.